professor de Direito do Trabalho do 2º ano noturno. Professora Erotilde, nossa professora juíza do trabalho, e nossa chefa, porque ela que coordena o nosso departamento, ela que organizou esse encontro, ela que foi atrás de tudo, ela que foi a responsável para que esse encontro acontecesse, e nossa professora de Direito Processual do Trabalho no 4º ano e de Prática Trabalhista também. 3º ano e 5º ano. Bom, a nossa musa jurídica, professora Ivani Contini Bramante, desembargadora do TRT de São Paulo, nossa professora também do 3º ano de Processo do Trabalho. Justifico a ausência do professor Gilberto Maestro Júnior, que está representando a faculdade num outro evento neste momento. Antes de apresentar o nosso palestrante Luiz Carlos Moro, gostaria de agradecer, não é? Agradecer a todos por sempre acolherem o nosso convite para a reflexão sobre o direito do trabalho. A nossa preocupação do nosso departamento, que é um departamento muito coeso, um departamento muito unido, sempre é no sentido de despertar a consciência crítica. Não nos importa se o nosso aluno, ele depois ele vai defender esse ou aquele lado. O que nos importa é que ele o faça com uma consciência crítica e também com uma sensibilidade social. Não haveria sentido a nossa atuação como no magistério se não fosse para despertar essa consciência, não é? De que o profissional do direito ele não deve ser um repetidor de leis, ele não deve ser um ledor da letra da lei. Ele tem que ser um profissional que reproduza na sua área de atuação, seja onde for, a consciência de que o direito ele só faz sentido se ele promover a justiça. E é com esse intuito, então, que nós iniciaremos o 2º simpósio sobre direito do trabalho, e vou apresentar, então, o Dr. Luiz Carlos Moro. Ele tem um currículo imenso, mas ele disse que ele quer ser apresentado simplesmente como advogado militante, né? Além disso, ele é presidente da AJUTRA, Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trabalho, e secretário-geral da Associação Americana de Juristas. E também ele pediu que eu observasse que ele se chama Luiz Carlos Moro, mas que ele não tem nenhum parente juiz em Curitiba. Conosco, então, doutor Luiz Carlos Moro, por favor. Eu vou me dirigir, em primeiro lugar, com um vocativo afetuoso. Meninas e meninos. É assim que eu quero me dirigir a todos os circunstantes, independentemente da nossa idade cronológica. E eu, de cronologia, falo com muita tranquilidade, porque, a despeito de eu ter apenas uma boa ideia de idade, 51 anos bem vividos, 38 dos quais trabalhando bem junto à Justiça do Trabalho, desde os 13, eu tenho a consciência de que eu tenho aquela aparência de um corpinho de bailarino espanhol, mas de 92. Né? Então, não tenho problema nenhum com a idade, eu me incluo entre os meninos e as meninas que fazem parte do meu vocativo. Meninas e meninos. Cá estou. E estou honrado pela circunstância de estar aqui. Eu me lembro do dia em que eu estive aqui pela última vez, dia 5 de maio deste ano, um sábado, também a convite do meu querido amigo, e aqui eu posso dizer meu querido amigo, Davi Furtado Meirelles.
E eu estou entre amigos, é por isso que eu estou me sentindo tão livre, leve e solto. É por isso que eu me senti animado a me desvencilhar da gravata no sábado. E comparecer aqui de um modo absolutamente destituído de qualquer pretensão de ser professor ou de me postar num patamar superior àqueles que me ouvem. Eu estou aqui para dialogar. E muito mais do que para dialogar, para reverenciar a amizade que eu nutro por todos os circunstantes de mesa aqui. São meus queridos amigos, gente que eu admiro. Essa faculdade é uma faculdade, eu vim conversando com o taxista que me trouxe. Falei, o senhor é de São Bernardo? Ele disse, sou. O senhor tem consciência do que é essa faculdade de Direito de São Bernardo? Será que a população de São Bernardo tem o orgulho que precisaria ter em relação a uma instituição pública com essa qualidade de ensino, com esse comprometimento, com a seriedade acadêmica? Será que as pessoas sabem o que é a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo? E ele mesmo me confessou que não tinha o conhecimento dessa circunstância. Eu falei, olha, eu sou um alienígena aqui em São Bernardo do Campo. Eu não conheço São Bernardo. Lamento não conhecer. O pouco que vim foram só as circunstâncias em que eu estive aqui nessa faculdade. Mas eu tenho, de São Bernardo, a melhor das impressões, porque ela me foi infundida pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e, principalmente, pelos professores e pelos alunos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Tenho muito orgulho de estar aqui, portanto. É para mim um convite honroso e eu trato essa ocasião como uma oportunidade de rever amigos, me renovar, ter contato com gente jovem, bonita e afim de construir um país melhor a partir da sua própria prática e não do apontar o dedo em direção ao alheio. Mas o tema para o qual eu fui convidado a falar pela professora Erotilde, e também com uma ligação prévia do querido Davi, é um tema que me impõe uma obrigação de cunho moral. Novos rumos para a advocacia trabalhista. E seria muito fácil eu trazer aqui um Prozac para cada um, ou uma pílula da alegria, e desfilar uma miríade de problemas que, de fato, existem e que assolam a nossa circunstância de brasileiros, a nossa circunstância de juristas, ou aspirantes a juristas, e a nossa circunstância de juristas do trabalho, uma área que tem sido, de fato, relegada à quebra de algumas garantias e ao esquecimento da sua vocação evolutiva no sistema de garantias daqueles que são os sujeitos de preferente atenção desse ramo. Eu sempre aspirei que um dia eu pudesse dizer com tranquilidade, sem ser taxado de ideologicamente comprometido, que eu pudesse dizer que a minha matéria é o direito do trabalhador, assim como os consumeristas podem dizer com tranquilidade que lidam com o Código do Consumidor, que é, naquela seara, o sujeito de preferente atenção do ramo do direito do consumo. Mas ninguém diz direito do consumo. As pessoas dizem direito do consumidor, Código de Defesa do Consumidor, e eu aspiro viver um dia num país que possa ter com tranquilidade as suas leis trabalhistas agrupadas num documento cujo nome não tem grande relevância, mas poderia ser código ou consolidação ou conjunto de leis de defesa do trabalhador, sem que isso implicasse uma perigosa
condição de explicitação da própria ideia. E, infelizmente, hoje no Brasil, explicitar as ideias é coisa que a gente tem que fazer com medida, com cuidado, a depender do ambiente, sob o risco de você vir a ser excluído e taxado por um rótulo, um label, que a gente pespega ou vê pespegados nas pessoas que têm vida ativa no nosso país. Eu não tenho medo de rótulo, tampouco de label. Eu gosto muito de label, inclusive. Black label, blue label, green label, todos os labels. Eu não tenho problema nenhum. Não sou apologista do alcoolismo, mas eu gosto muito da alegria e da circunstância de, eventualmente, tomar um uisquinho com os meus amigos. E, por falar em uísque, vamos para as Highlands. Vamos sair um pouco do Brasil. Vamos tentar descontextualizar o discurso da circunstância eleitoral de véspera, porque tudo, a eleição parece que exerce na gente uma visa atrativa de todos os temas. Né? Você se dá conta que, às vezes, você está diante de dois toaletes, tem o feminino e o masculino. Não, mas espera um pouquinho, tem uma questão de gênero aqui nesses dois toaletes. E qual é o candidato que você pensa que, à vista desses dois toaletes, defenderia um terceiro? Não é o tema. O tema é de outra natureza, mais amplo, mais largo, mais profundo do que uma escolha entre dois números na urna eletrônica no dia de amanhã. Nós temos que pensar que nós estamos vivendo um fenômeno mundial. Nós que estudamos direito, que vivemos do direito. E eu trouxe para a gente conversar um livro que, infelizmente, ainda não tem no Brasil, porque ele foi lançado em junho de 2018, em Paris, de um grande jurista e sociólogo francês chamado Denis Baranger. Escreve Denis Baranger. E esse livro se chama Penser les lois. Pensar a lei. Pensar a lei no sentido de pensar o fenômeno jurídico expresso em norma. E ele nos traz algumas reflexões que são muito úteis para quem vive hoje no Brasil atuando com o direito do trabalho. O que ele diz logo na introdução do texto dele? Eu peço que vocês não me tomem por alguém que precisa urgentemente de um psiquiatra, mas o livro ele é todinho anotado a lápis, traduzido a lápis, letra por letra, embaixo da letrinha, na entrelinha, que nos ajuda a ler as entrelinhas também daquilo que o livro propõe. O que ele diz? Primeira frase do livro parece que foi escrita pela Juju Todinho. Você fala, que tiro foi esse? La loi s'est dévaluée. A lei é um fenômeno desvalorizado no mundo. Foi-se o tempo que nós ficávamos assim, o Código de Napoleão, o Código Civil, o Código como expressão de uma ideia, de um direito normatizado para hoje, para amanhã, para as próximas gerações, para o mundo petrificado. Nós tínhamos essa aspiração. E é interessante que o livro seja francês, porque essa é uma aspiração muito herdada da tradição franco-burguesa, francesa, da Revolução Francesa, muito materializada na ideia de direito que Napoleão tinha, de um direito a ser constituído para o mundo do devir, para as próximas inúmeras e imemoriais gerações. Mas aí vem Dr. Denis Baranger
popularmente conhecido como Juju Todinho do direito, e me dá um tiro e diz: a lei vale pouco. E ele explica por que a lei não tem mais a mesma força simbólica que ela tinha outrora na história do mundo. Essa desvalorização da lei passa por alguns movimentos do direito também. E o primeiro deles é a significativa evolução numérica do direito. O direito não se codifica mais numa única Bíblia, num único livro, em que nós possamos enxergar aquele livro ou aquela lei como a expressão única do direito. O direito ele é complexo, como complexas são as nossas sociedades. Ele é intrincado por um volume de leis que se produz em decorrência de um certo produtivismo legislativo. O deputado é bom porque ele aprovou muita lei, então ele tem que produzir leis. Leis que muitas vezes não conversam entre si. Leis que fazem com que mesmo conjuntos normativos que nasceram com o propósito de se solidificar, de se petrificar, ou pelo menos numa aspiração de que elas sejam duradouras e efetivas, essas leis recebam incisões. E aí o legislador passa a perceber que ele vai ser mais produtivo se, ao invés de ele construir organismos inteiros legais, ele puder ser apenas um cirurgião plástico da legislação. E aí ele pega uma leizinha e põe um botoxzinho aqui, faz uma cirurgiazinha aqui, amputa uma partezinha ali, e as leis vão se convertendo em colchas de retalho. Em um corpo que perdeu identidade, que perde a pureza ideológica da concepção e que passa a apresentar, muitas vezes, no âmbito daquela mesma seara do direito, contradições. Contradições, incoerências, entrechoques, e aí a lei perde a força simbólica, porque a lei por si só não se impõe. Ela precisa, agora, entre o momento em que o legislador faz o upload da lei e que a nuvem cai sob forma de chuva de lei em download, precisa de um mediador. E esse mediador é necessariamente um de nós, um ser humano. E a lei passa a ser, portanto, um objeto de disputa alocativa de discursos. A lei passa a ser, portanto, algo que nós podemos apreender. Ela não vem mais, não cai mais de Napoleão, do céu, do divino. Ela é um objeto de permanente disputa. E é exatamente por isso que, de certo modo, a nossa Constituição faz 30 anos sem que nós tenhamos que ter uma revolução para trocar a Constituição. Porque o conteúdo das leis passa a ser plástico, moldável, segundo o intérprete de ocasião. E alguém pode fazer com que um dispositivo que proteja o trabalhador contra os efeitos da automação, por exemplo, num mandado de injunção, diga, não, mas a automação não é bem isso. Não é substituir o bancário pelo caixa automático. Não é essa a proteção que a lei constitucional quis emprestar ao trabalhador. É algo mais fluido, menos concreto, e que pode fazer com que o banco promova a automatização do trabalho, que é diferente de automação protegida na Constituição. Está aí
Um exemplo claro na nossa seara, mandado de injunção julgado. Eu não gosto de dizer nomes, mas parece que tem uma ministra chamada Carmen Lúcia, que foi relatora desse mandado de injunção e que esvaziou totalmente de conteúdo um dispositivo constitucional ao criar uma distinção cerebrina entre automação e automatização de serviços. E cadê a minha Constituição? Quem é o guardião da minha Constituição? A Constituição tem os seus guardiães, os mediadores primeiros entre essa operação de upload da lei e download para a realidade no Supremo Tribunal Federal. E isso faz com que haja a inserção entre lei e realidade de outros influxos. Por exemplo, se nós fazemos com que o direito evolua, para que ele nos diga que, além da norma propriamente dita, da norma pura, né, ou a norma expressa no diário oficial, o direito se rege por um conjunto de valores que nós chamamos princípios de direito. E esses princípios também constituem regra jurídica e que dialogam com as leis. Nós vamos ter aí um crivo importantíssimo de convalidação do texto legal. E o texto legal já não vale por si, porque ele tem que ser necessariamente submetido a juízos posteriores de compatibilidade com a Constituição, também chamado juízo de constitucionalidade, juízo de compatibilidade com a legislação internacional, tanto aquela que o Brasil aderiu, quanto aquela que é considerada uma espécie de ius cogens, direito cogente internacional, e que independe da adesão do Brasil, em função da força que a comunidade internacional empresta às normas de direitos humanos, e isso faz com que aquele mediador entre aquelas operações de upload e download da lei tenha que exercer sobre o texto legal outros juízos, juízo de constitucionalidade, juízo de convencionalidade da lei em relação às normas e, por fim, um juízo valorativo das normas, principiológico. E aí é que nós entramos no terreno pantanoso das subjetividades e das individualidades, que é o terreno que hoje se expressa na disputa política que há sobre o direito, como expressão de poder. Se nós formos assistir a um julgamento qualquer, num tribunal que já não seja monolítico, porque há alguns que já se converteram em tribunais monolíticos, porque os valores por eles adotados são valores que não admitiram mais a diferença, não admitiram mais a oitiva da outra versão. E o tribunal e o judiciário, que é todo composto pelo verbo ouvir, é por isso que a gente faz oitiva de testemunha, é por isso que o ato de comunicação com o magistrado se chama audiência, tenha, muitas vezes, infelizmente, ouvidos mocos. E isso não é culpa exclusiva do tribunal, ou dos seus integrantes, ou das suas pessoas. É porque a gente trabalha, quando nós lidamos com campos valorativos, com um elemento para o qual o direito não estava preparado, que é o elemento da subjetividade, os elementos psíquicos, que interferem na nossa vida profissional de uma forma tão impactante que merece que aqueles que se debruçam sobre o direito e que têm um caminho brilhante pela frente, como vocês todos, estudem uma nova ciência que deriva
desse caráter fluido da lei, por essa disputa de poder que se exerce diante da mesma lei, do mesmo conteúdo, da mesma emissão, mesmo enunciado, gera disputas enormes, e nós precisaríamos estudar aquilo que hoje começa a engatinhar e que se chama psicologismo jurídico. Como que as subjetividades interferem na apreciação dos mesmos textos. Esse é um campo enorme para quem queira trabalhar no futuro. E quais são os novos rumos da advocacia trabalhista? Agora vai entrar o indivíduo deprimido. Aquele aquele ridículo com a barba hipster de aspirante a mendigo que se sente menino, mas é obviamente um velhinho, revela as suas próprias psicoses. Veio falar de psicologismo e revela as suas psicoses. Qual é a minha psicose? Eu estou psicótico. Eu não tenho dúvida de que eu estou psicótico. Eu fujo de analista de medo dessas criaturas. E por que eu estou psicótico? Em primeiro lugar, porque eu frequento o Congresso Nacional. Não há ambiente mais nocivo à saúde de um ser humano do que o Congresso Nacional. E, ao frequentar o Congresso Nacional, eu não sou apenas o consumidor do direito, como aquele comensal de um restaurante que recebe um prato pronto e o analisa. E fala, ai, Masterchef, como está lindo o seu bife. Não, eu fui ver a cozinha. Eu fui olhar a cozinha. Entrei na cozinha e perguntei, como é que vocês fazem os seus pratos? E me deu medo. Eu vi rato, eu vi barata, eu vi sujeira. E é triste você olhar que a disputa não se dá na pureza ideológica que eu acabo de enunciar. A disputa se dá num ambiente que o próprio Supremo Tribunal Federal já identificou como um ambiente de captura dos poderes públicos pelo poder econômico privado. E é o Supremo Tribunal quem diz isso. É o insuspeito ministro Luiz Fux, nos autos do processo Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, número 4650. E diz que constatou, nas eleições últimas, da 55ª legislatura da República Federativa do Brasil, que o poder político público foi capturado pelo poder privado. E aí é nesse âmbito que eu acho importante a gente compreender a cozinha que formula os pratos que nós digerimos. A 50ª, eu denuncio aqui de novo, a 55ª legislatura da República Federativa do Brasil foi adquirida, comprada. E a reforma trabalhista é a expressão mais eloquente dessa aquisição. Porque houve, em primeiro lugar, o abandono da processualidade democrática com a qual o Brasil se comprometeu, junto à Organização Internacional do Trabalho, para a alteração de regras que regem as classes patronal e de trabalhadores no Brasil. Aquele Congresso adquirido, comprado pelo financiamento espúrio e inconstitucional de campanha, declinou da obrigação das suas casas. Não respeitou o devido processo legislativo. Nós, advogados, temos aquela compulsão pelo devido processo legal. O juiz fala bom dia, você fala protesto, é nulo. E nós temos aquele apego às nulidades processuais no âmbito do processo adversarial, mas nós não temos apego ao devido processo legislativo. É dizer, a gente adora comer de garfo e faca, e dizer, ai, tem que botar o guardanapo no colo, comer, limpar a boquinha, é assim. E lá na cozinha ninguém se preocupa com o devido processo legislativo. Nós temos que propugnar pelo devido processo legislativo. Não é apenas devido processo legal, não nasce com a citação do réu e nem com a formação da lide.
Nós temos que lutar pelo direito. O direito é campo de luta política. E aqui eu não estou falando porque eu sou vermelhinho, rosinha, amarelinho, azulzinho ou roxinho. Eu estou dizendo que ele é um campo de luta, qualquer que seja a ideologia que vocês abracem. Mas é preciso que nós tenhamos essa compreensão. E nós não podemos ter a ideia de que o direito do trabalho se expressa exclusivamente na caixinha da reclamação trabalhista. Porque ele é muito mais amplo do que isso. E a relação capital e trabalho, ela é de uma abrangência tal que, se alguém, uma hipótese, assim, claro que não acontece, mas se alguém tivesse a ousadia de propor a supressão da justiça do trabalho, se alguém tivesse a ousadia de aprofundar a reforma trabalhista e reduzir a própria Constituição, as cláusulas pétreas da Constituição, que garantem um patamar mínimo civilizatório para a classe trabalhadora, a partir do artigo 7º, se alguém ousasse fazer isso, ainda que nós tivéssemos essa hipótese absolutamente maluca, nós teríamos a permanência do conflito capital e trabalho, que sempre se caracterizou pela figura de alguém que explora o trabalho de alguém para obter um benefício, um excedente do resultado desse trabalho. E isso vai acontecer no ambiente da fábrica ou no mundo virtual do aplicativo. Isso não se altera. O nosso compromisso com um direito que propugne por uma redistribuição justa daquilo que resulta de outra disputa alocativa, que é a disputa alocativa de recursos econômicos, de dinheiro. A gente não tem apenas disputas alocativas ideológicas no campo da política. Nós temos disputas econômicas que parecem andar paralelamente e não se encontrar com o direito. Mas se a gente for olhar em gráfico as curvas, nós vamos ver muito francamente que as curvas da tentativa de promover a igualdade econômica caminham junto com as curvas da tentativa de um Estado mais intervencionista e menos permissivo das disparidades econômicas. Então, o direito, ele anda até um pouco caudatário da economia, ele anda um pouco atrás da economia, mas ele é a única forma civilizada de fazer com que a economia não se converta em genocídio, seja pela expressão da guerra, seja pela expressão da exclusão total dos trabalhadores. Então, o que eu diria? Que nos novos rumos para a advocacia trabalhista há um velho rumo, um velho princípio. Eu não saberia dizer, em termos de forma ou de embalagem, até porque eu não sou pitonisa, eu não sou filho do Chico Xavier, eu não consigo psicografar o futuro, nem prevê-lo, e lamento não ter nenhuma conexão com Mãe Diná. Adoraria. Então, eu não sei dizer para vocês, com toda franqueza, eu expresso a minha ignorância, o que será de nós no futuro. Eu sei que o que quer que seja, dependerá de nós. E o discurso não pode ser catastrofista, ele tem que ser construtivista. É dizer, nós somos os construtores do direito. O direito não nos é apenas um dado, ele não nos cai do céu, ele é um construído. E nós somos atores sociais da construção do direito. Quem tiver a oportunidade de visitar o Congresso Nacional, saberá identificar o potencial que cada um de nós tem para intervir no processo de formação do direito. E, lamentavelmente, nós somos
aculturados pela noção de operadores do direito. O legislativo faz o upload, a realidade pede um download e nós somos os mediadores. Então, nós vamos operar com aquilo que já existe. Não é só fazer chover o direito. É fazer evaporar a água, que vai fazer a nuvem. E atuar no sentido de contribuir para que a cozinha não seja tão suja, para que a cozinha não seja tão infestada de ratos. A tua piscina está cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. E é isso que sucede no campo hoje da advocacia. Eu poderia aqui desfiar inúmeros prejuízos que a classe trabalhadora experimentou a partir de uma obra ilegítima, apressada, propositadamente apressada, da qual o Senado declinou do seu papel constitucional de casa revisora da Câmara dos Deputados, porque viu naquilo uma janela antidemocrática de oportunidade de impor à população brasileira uma legislação que não lhe interessa. Não lhe interessa, interessa apenas aos adquirentes da 55ª legislatura do Congresso Nacional. E eu sinto, mesmo, não lhes transmitir uma ideia mais dogmática do direito, e poder dizer aqui, estudemos aqui o artigo 10A para falar da situação do sócio, do ex-sócio. É de pouca relevância, lamento dizer isso, no momento em que vivemos. Porque o momento em que vivemos é o momento de estabelecer a consciência crítica de que o nosso papel de simples operadores do direito precisa ser substituído pelo papel de intervenientes no processo de construção do direito. Os juízes podem fazer isso. Por que instrumento? Por que meio? Por um trabalho de formiga, de construtores de interpretações que possam ser extraídas do cotejo de uma Constituição de espírito democrático, liberador, republicano, com propósito de constituição de um futuro de um país. E basta que a gente olhe o artigo 3º para que a gente veja os objetivos da nossa República. E eu acho que a gente devia, na urna eletrônica, ter lá o artigo 3º. São objetivos da República Federativa do Brasil. E botar lá, devia ser obrigado. Eu adoraria propor isso. Tem que botar na urna, além da tecla, constituem os objetivos da República. Aí o sujeito precisa olhar lá o objetivo da República e ter vergonha de apertar determinados dígitos. Esses objetivos, eles permanecem válidos. Há uma tentativa, a despeito desse processo de depreciação do direito posto, de ir além do que corresponde ao natural ambiente de embate discursivo. Os discursos vencem e os discursos perdem no campo de pensar a lei. Agora, do ponto de vista da Constituição, nós temos uma opção, que é bem a opção da minha geração. A Constituição tem 30, eu tenho 51, portanto, eu tinha 21, no auge da minha militância absolutamente desarrazoada, eu recebi essa Constituição. E, portanto, talvez ela tenha, para mim, um sentido mais entranhado do que nas gerações que só viram a Constituição não a partir do upload, mas só a partir do download. E quando eu digo que eu tenho a Constituição entranhada em mim,
Eu hoje acordei pela manhã, falei, dia 6 de outubro de 1988, 30 anos de Constituição Federal. E eu vou falar sobre novos rumos para a advocacia trabalhista. Os novos rumos pressupõem, me perdoem o conservadorismo, uma velha opção. A opção pela radicalização da democracia. A opção pelo ouvido aberto, pela escuta ativa. A opção da disponibilidade em ouvir o outro, da disponibilidade em permitir-se o convencimento pelo outro e não ter a pretensão de ser detentor absoluto da verdade, da razão e da luz. Nós somos falhos, falíveis. A minha geração falhou. Eu tenho a tristeza em dizer isso. A minha geração não comunicou à geração dos jovens o valor da democracia. Eu sou filho de uma mãe que perdeu uma criança no porão do DOPS. Eu não sei nem se os meus amigos sabem disso. Em busca de um advogado trabalhista que era sócio do meu pai, prenderam a minha mãe, proveniente de uma família de direita, sobrinha de um coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e só por isso está viva. Se não tivesse essa circunstância, nem viva estaria. E que, em 1972, para pegar um advogado trabalhista chamado Rio Branco Paranhos, prenderam a esposa do sócio. É disso que eu estou falando. O novo rumo para a advocacia é a defesa absolutamente intransigente, e aí a única intransigência, porque nós precisamos ser intransigentes na defesa da transigência. É a única intransigência possível. É a intransigência de fala que eu te escuto, mas não queira me falar e não permitir que eu fale. Porque é isso que nós vemos hoje em determinados sistemas de comunicação. E advogar, hoje, na advocacia trabalhista, é preencher o espaço da disputa ideológica pelo direito. Advogar não é apenas dizer, reduziram-se os valores da indenização pelo dano extrapatrimonial. Então, eu vou agora adotar os preceitos dos artigos 223. Não. É dizer, quem, com que poder, Carrasco, quem lhe outorgou este poder sobre mim? Desdémona fala isso numa tragédia grega para o seu Carrasco. E nós temos que aprender a não cultuar o direito como uma obra posta e imposta. O direito, ele nos proporciona uma massa gelatinosa, e ele joga esse direito na sua mão. E você é que vai moldar no seu discurso a aplicação desse direito nesse jogo de upload e de download. Então, o que eu queria dizer para vocês é que vocês não precisam de Prozac. Vocês não precisam de uma intervenção externa para transformar a vida de vocês melhor. A vida de vocês é transformada em melhor a partir da autoconsciência, da própria consciência, da disposição que vocês tenham de receber essa massa gelatinosa e de moldá-la à sua conveniência. Os ricos sabem fazer melhor do que nós. Mas eu tenho a esperança e a confiança de que nós vamos saber fazer. Estudem controle de convencionalidade, controle de constitucionalidade e como arrazoar o direito e pensar a lei em tempos em que a lei se desvanece pela atuação de grupos organizados, alguns, parte deles até, criminosos, não tem pejo em capturar o poder político e o poder público por meio da expressão de força do poder privado. Para concluir, eu invoco
o taxista que me trouxe. E dizia, doutor, poder mesmo no Brasil tem o Marco. Quem é o Marco? O Marco Camacho, o Marcola. E ele me deu uma excelente referência de disputa alocativa do direito. Nós temos uma ordem jurídica paralela. E isso se expressa em milícias, em violência, em propostas que exprimem desejos de inimputabilidade às forças de segurança. Que estão lá escritas, eu não estou inventando. E não quero nem colocar conteúdo valorativo nisso, vocês ponham os de vocês. Como que será uma sociedade, uma relação que, além do monopólio da força, da possibilidade da utilização de armas pelo Estado, você dê a esses agentes, que já têm o monopólio da força, a utilização da arma, a garantia da inimputabilidade de seus atos. Então, o que eu disse, então, hoje para vocês, de novos rumos para a advocacia trabalhista? Nada. Foi uma palestra vazia. Uma palestra de alguém que recusa a tristeza, por outro lado, e que recusa o conformismo, e que convoca, com muita esperança, aqueles que têm muito mais energia do que eu, para o exercício democrático do inconformismo fundado. Não é o inconformismo da pedra no vidro, não é o inconformismo da violência, não é o inconformismo do protesto do voto imbecil. É o inconformismo de alguém que se prepara para atuar numa sociedade extremamente complexa, extremamente conflituosa e que tem, na advocacia trabalhista, o colchão que é o repositório da maior expressão de conflito dessa sociedade conflituosa. Porque é aqui no campo do trabalho que estão as maiores disputas alocativas por recursos de dinheiro público e privado. Eu amo vocês, eu amo esse lugar e queria dizer da minha profunda honra de estar aqui nesse sábado com vocês hoje. Muito obrigado por terem me ouvido. Muito obrigado. Bom, apesar de que o doutor Luiz Carlos disse que nós temos que ouvir, eu não vou querer ouvir aqui à mesa, viu? Eu gostaria de abrir a possibilidade imediata para que se alguém de vocês tiver alguma pergunta para fazer, já o faça, né? Já faça nesse momento. Alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário. O objetivo é, principalmente, ouvir quem está aqui questionando e criticando a nossa apresentação. Tá bom? Alguém gostaria de encaminhar? Cadê? Pois não. Boa tarde, meu nome é Bianca. Na verdade, não é uma pergunta, mas eu acho que para nós, jovens, como vocês falaram, que muito falhou a geração anterior de propagar o quanto a Constituição traz garantias, eu acho que assim é importante que saiba que tem jovens que reconhecem o valor de toda essa luta e de que luta também para transformar o nosso mundo e para passar isso para as pessoas que ainda não conseguiram observar. Então, assim, eu quero dizer que foi emocionante para mim ouvir e é muito importante para nós ver o quanto as pessoas, embora outras não vejam isso, estão aqui firmes e prontos para realmente mudar a nossa realidade. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Muito bem. Mais alguém? Pode ser também escrito, se não tiver coragem de falar. Viu? Pode escrever.
Eu sou Moro, mas não faço condução coercitiva. Garanto que não mando prender ninguém. Mas você promete falar pouco. Bom, o professor Mauad está pedindo a palavra e ele disse que vai ser rápido. Ah. Ó, eles não acreditaram que você vai ser rápido. Quem é que está querendo? Aí. Boa tarde a todos, principalmente à mesa. Agradecer. Fica à vontade. Boa tarde à mesa. Também me sinto honrada de estar aqui ouvindo essa palestra. Pleno sábado, todos nós aqui, a plateia cheia, né? Então, o assunto da reforma trabalhista, após 1 ano, é muito importante para nós advogados, para os operadores, os julgadores, juízes, embargadores. Realmente, nós temos a Constituição que nos garante o direito perfeito, adquirido. E essa reforma nos tirou muita coisa. Por exemplo, falar de dano moral no artigo que o doutor citou. Realmente, quando nós vamos atender um cliente, nós já pensamos. Litigantes má-fé, sucumbência. Né? Então, realmente, nós temos que ter esse cuidado. O que nós vamos pedir e qual que é o direito do nosso cliente. Se ele realmente tem direito, não tenha medo, faça a inicial de acordo com a Constituição, CLT, e firme para que, na audiência, vocês realizem, sabendo que pode haver dificuldade, mas vai dar tudo certo quando vocês estão no direito. E parabéns, obrigada. Mais alguém, senão o Mauad vai falar. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de saber o seguinte, qual a sua visão a despeito dessa reforma e como que você consegue ver a advocacia trabalhista diante do rumo como está tramitando na atualidade? Obrigado. Muito obrigado pelos embargos declaratórios, porque a sentença foi omissa mesmo. Eu procurei desviar do assunto mercado. Mas o assunto mercado é a grande preocupação de vocês, eu reconheço isso. O que eu gostaria de dizer? Que advogar na seara trabalhista não se circunscreve a propor ações trabalhistas. Advogar na seara trabalhista proporciona um leque de atuação que vai além daquele que tradicionalmente nos foi oferecido. E nesse aspecto, eu acho até que a reforma trabalhista produz um efeito interessante para a gente parar de pensar exclusivamente na lógica da adversariedade sem negá-la. Essa adversariedade é eterna, perene e constitutiva da relação. Então, nós não vamos dourar a pílula, dizer agora está tudo lindo, patrão e empregado vão sair de mão dada, com a camisa verde e amarela, cantando a mesma musiquinha. Não vão. Não vão. Existe essa adversariedade, mas existem meios de contenção dessa adversariedade. E o primeiro deles, não pensem vocês que eu advogo para as Farc. Eu sou um advogado corporativo. Advogo para empresas. Advogo para PepsiCo. Advogo para General Electric. Agora, na minha advocacia, eu digo o que eles devem cumprir. E cumprem. Não é assim que aplica. É assado. Assado no ambiente limpo, sem barata, sem rato. Não é? E dignidade e decência não tem cor ideológica. Retidão no cumprimento das suas funções não tem lado na mesa de audiência. Não é porque você senta
no lado do trabalhador que você é o São Francisco de Assis e que do outro lado é o Lúcifer representado no embate. Não. Não há maniqueísmo possível no mundo de hoje. Você tem empresários sérios, retos, que querem um mundo reto e têm relações sadias e saudáveis com os seus empregados. E você tem empresários desonestos, sonegadores de tributos, criminosos contumazes, que atrapalham a percepção e essa separação de joio e trigo em ambas as classes, tanto na classe trabalhadora quanto na classe empresarial. Então, esse é um caminho. Eu acho que, primeiro, nós temos a possibilidade de incidir antes da expressão do problema, no campo consultivo. Nós temos a possibilidade de incidir depois da solução do problema, sem confiar exclusiva e cegamente as nossas causas ao judiciário trabalhista. Porque, infelizmente, o judiciário é composto também por seres humanos. Então, você tem juízes mais vocacionados, outros menos vocacionados, uns que exercem a sua função de modo mais feliz, mais comprometido, outros menos, chegando a ter a jurisdição dos deuses, e se eu pensar aqui em um ou outro caso, a gente vai ver que tem juízes do Olimpo, né? E nós vamos ter jurisdição dos ínferos, nós vamos ter jurisdição sadonazi punitivista. Nós vamos ter. Então, você entrou com processo, então você vai tomar multa, a testemunha vai tomar multa, a mãe da testemunha vai tomar multa, o pai da testemunha... Não dá. E, por outro lado, pode ter, está devendo, né? Então vou penhorar. Você, os 50 vizinhos da esquerda, os 50 vizinhos da direita, que alguém vai pagar essa conta. Também tem. O caminho, infelizmente, nós temos 1.090.000 advogados no Brasil. 5 milhões de bacharéis em direito. Há um candidato que, inclusive, é o segundo subscritor, o primeiro é Eduardo Cunha, de um projeto de lei que desonera os bacharéis de direito do exame de ordem, o que implicaria na aquisição do direito imediata de 5 milhões de novos advogados no mercado de trabalho. Mas não é esse o novo rumo que eu gostaria de tratar para vocês. O novo rumo, em primeiro lugar, é o rumo da qualificação. Qualificação que não é do papagaio ou da arara, porque eu vejo muito, infelizmente, muita oferta de cursos que são cursos de reprodução da lei posta. E aí sai o menino lá. Isso não é ser profissional. Isso é algo distinto. E é por isso que eu gosto daqui. Eu nunca vim aqui, nesta faculdade, que não houvesse uma provocação para que vocês fossem críticos. Críticos, inclusive, autocríticos. Processo de evolução da gente passa por isso. Ouvir o outro, nossa, ele tem razão, então deixa eu evoluir. Se autocriticar, aprender com o outro e perceber que muito do que passam para a gente tem um interesse veiculado. Falar, o mundo acabou com a reforma trabalhista. Não, o mundo não acabou, ele piorou, mas ele não acabou. A reforma trabalhista permite novos espaços que podem ser disputados com os desonestos. Solução extrajudicial de conflito, acordo extrajudicial a ser submetido à Justiça do Trabalho. Sou a favor? Não, não sou. Acho que sempre veiculou patranha essa modalidade de pacificação de conflito. Mas eu acho que, uma vez estando, nós podemos lutar contra, mas incidir na existência para que ele seja honestamente praticado. E para isso, você tem um campo grande de atuação. Um campo grande que passa por atuação. Esqueçam o individualismo. Pensem em vida associativa. Pensem em vida acadêmica. A vida acadêmica da gente não se encerra com a colação de grau. Ela prossegue.
informem-se, pesquisem. Isso não é uma atividade isolada, individual. Pode até ser, mas ela é preferencialmente social. Vejam os grupos de representação daquilo que vocês acreditam. Envolvam-se. E, ao se envolver, vocês vão achar campos para a advocacia trabalhista, inclusive a advocacia contenciosa, tradicional, dita anterior e antiga, que tem um enorme espaço agora para se destacar, principalmente aqueles que souberem manejar aquilo que eu disse antes. Controle de constitucionalidade, controle de convencionalidade. Estes têm oportunidade de mercado. A reforma trabalhista, em relação a mim, por exemplo, incidiu, do ponto de vista mercadológico, como um benefício. Eu fui mais procurado em função da reforma do que menos procurado. Agora, eu tenho a consciência de que esse meu benefício é um benefício antissocial. É um benefício de acumulação e não de distribuição. Portanto, ele é um benefício ruim. Por mais que tenha me beneficiado, ele não é um benefício sadio para todos nós. E o que nós podemos fazer? Fiscalizar as atividades de todos, dos nossos colegas, da justiça, tá? E incidir na disputa política. O discurso político refreia, contém as maldades. Quando você diz para um juiz, olha, por favor, por mais que a testemunha seja mentirosa nesse processo e a lei te autoriza, tem uma coisa chamada Constituição Federal que assegura o devido processo legal, o direito de defesa, e não queira se converter no paladino da moralidade. Eu já tive esse diálogo com juízes, em audiência, quando antes de ouvir, o sujeito já aterroriza o pobre coitado, fala, o senhor vai ser multado de 50 mil reais, aqui o valor da causa é alto, o sujeito nem mal tinha sentado. E sabe como é que se contém? Com um pedido educado, singelo. Excelência, muito obrigado, gostei muito do novo modo de advertência à testemunha, mas o senhor poderia transcrever ipsis literis na ata de audiência o que acaba de dizer? Pergunto, transcreveu? Não. Fez de novo? Também não. Comigo lá sentadinho, não fez. E eu precisei bater, xingar? Não. Tudo nesse tom bem hipócrita, bem devagarzinho, bem educado e tal. Deu tudo certo. E é isso que a gente precisa aprender a fazer. No momento que a gente faz isso, com delicadeza, sem agredir ninguém, a gente começa a incidir na mudança subjetiva do outro. E eu só acredito nisso, na mudança subjetiva do outro. Porque a mudança objetiva da lei passa, em primeiro lugar, pela mudança subjetiva do outro. Então, ele te agrediu. Outro dia eu entrei e peguei uma juíza de dia ruim. Ela rosnou para mim. Eu entrei, eu sentei, ela... E aí, qual que é a técnica? Não é você rosnar para ela também, porque não são dois pitbulls em conflito. Tem um ser humano com algum problema e outro que precisa ter a compreensão do outro problema. E dizer para ela, excelência, eu acho que eu fiz alguma coisa errada, a senhora me perdoe, eu acho que eu irritei a senhora. E se irritei, gostaria de sinceramente pedir desculpa. E pedir formalmente, a senhora pode, inclusive, registrar na ata de audiência que eu acabo de lhe pedir desculpa. Imediatamente, a reação é essa. Fala, não, doutor, me desculpe, eu é que me equivoquei. O senhor me perdoe. Quando você baixa a bola, acaba o problema. Agora, é claro que você tem o pitbull, e aí só vacina antirrábica. Aí, educação não adianta, ele vai te morder, aí vai precisar aplicar a vacina antirrábica, mas são casos mais graves. Eu sou filho de um grande juiz, sou filho do melhor juiz Moro que já existiu. E meu pai dizia uma coisa muito, muito bacana, cuidado com o juiz, porque o juiz passa por um processo tão duro, um processo seletivo tão concorrido, tão complicado, que ele, no momento que passa e é investido daquela condição, e o nome é investidura mesmo, parece que o quadro da Capela Sistina, Deus tem uma inflexão e põe a mão no indivíduo, a partir daquele momento, ele se sente o rei da cocada preta e tem elementos objetivos para se sentir assim. Então, a gente tem que perdoar a pessoa porque ele tem elementos para se sentir grandioso. E aí, o que a gente faz? A gente tem que respeitar
essa grandiosidade, esse sentimento, e só tentar, na medida do possível, com muita delicadeza, com muita educação, fazer pequenas inflexões para que ele se dê conta de que há humanidade nele ainda. Todo juiz tem direito a juizite. Agora, há casos mais graves que evoluem para magistrose. Esse é incurável. Já tem vacina, doutor? Carinho, amor, respeito, afeto, xingamento, só provoca. Pois não? Nossa colega. Boa tarde, meu nome é Karina. Tenho duas perguntas. A primeira é saber qual remédio para dor o Departamento de Trabalho toma para carregar essas palestras nas costas. Eu gosto de todas, são maravilhosas. Eu tenho uma observação, eu gosto de uísque, vamos beber um pouquinho. E a segunda a pergunta, né, é que são 30 anos de Constituição. Em termos de história, isso não é muito, isso é uma migalha histórica. E como em 30 anos a gente perdeu todos os ideais e toda a esperança que a gente tinha de social, trabalho, de comunidade, com o perfil que a gente queria alcançar em, quem sabe, 50, e a gente perdeu em 30. Como que vocês se sentem, como o senhor se sente em relação a isso? Obrigado pela pergunta. Eu vou procurar ser breve para não invadir demais o tempo, mas é muito importante sua pergunta. 30 anos é um átimo mesmo na história, mas é a mais longeva Constituição que este país já conseguiu colocar no período republicano. E eu estou convicto de que isso decorre de um mérito dela, de uma circunstância do nosso tempo. O mérito dela é que, durante muito tempo, ela respondeu muito bem às demandas sociais, porque ela é uma Constituição progressiva, ela é uma Constituição de uma programação para o futuro, com aquela pretensão que eu havia aludido logo no começo da minha fala, da lei que quer pensar nas próximas gerações. Ela é filha de um estadista. Esse homem pensava para além do próprio partido, do próprio interesse ou da próxima pesquisa eleitoral. Esse homem entregou a Constituição, no ano seguinte perdeu a eleição com 4% dos votos. E ele fez o que era possível fazer, consertou, nas duas formas de expressão do verbo consertar, né, com S e com C, consertou um país, pegou um país torto, conserta o país, consertando os interesses, e entrega um documento para o futuro. Não acho que a Constituição seja apenas um rosário de promessas descumpridas. Ela tem promessas descumpridas, mas ela é uma grande realização. Não houvesse a Constituição, nós não teríamos tido a evolução social que tivemos, que é pequena no nosso sentir, porque a gente não tem grande perspectiva histórica. A gente está vendo hoje no hoje, a gente sente na nossa vida. Mas se nós compararmos a nossa vida com as vidas anteriores e as gerações predecessoras das nossas, as nossas vidas e a nossa sociedade está muito mais democratizada do que era. E é por isso que ela é mais complexa, porque ela reconhece atores que não eram reconhecidos, eles eram excluídos de todo. Hoje eles são parcialmente excluídos, porque eles conseguem alguma inserção que não conseguiam antes. Então eu não vejo com tanto pessimismo. O que eu vejo é a necessidade, infelizmente, de a gente defender com unhas e dentes aqueles propósitos, porque eles estão sob risco. Eles estão sob risco. Há propostas de neoconstitucionalismo brasileiro bastante perigosas. Propostas de reformas, embora a Constituição já tenha sofrido mais de 100 incisões, reformas que desnaturam o princípio democrático da Constituição. E é isso que eu vejo que a gente deve evitar a partir de nós mesmos. Eu hoje me sinto assim.
venho aqui com muito prazer, mas me sinto cumprindo a minha pequenina fração social de tentar infundir nos meus concidadãos o ânimo que eu tenho de brigar contra isso, contra essa desconstrução, essa desconstitucionalização do Brasil. Nós precisamos constitucionalizar mais as relações e entregar aos nossos pósteros aquilo que a Constituição prometeu nos entregar. Não conseguiu, mas isso é obra permanente. Não tem obra pronta para inaugurar e botar faixinha. Essa obra permanente é tarefa nossa, tarefa minha, tarefa sua, e seria muito legal que a gente fizesse junto, todos nós. Bom, me deram o papel não muito simpático de caçar a palavra, de passar, olha, falta 5 minutos. E, inclusive, por conta disso, eu vou ter que caçar a palavra do meu colega Mauad, porque nós temos que passar imediatamente para o segundo tema de hoje, que é o futuro do judiciário trabalhista. Mas ele vai mais à frente com o professor Davi, ele vai ter o horário dele. Aí ele vai descontar. Mas antes, então, de encerrar a participação do Dr. Luiz Moro, eu gostaria de passar a palavra para a nossa chefa de departamento. Por favor. Bom, obrigada. Abaixo me toca. Mas os meus alunos, eu fiquei muito, muito feliz, professor Moro, porque os meus alunos ouvem o que o senhor falou, de que nossa faculdade é diferenciada, a nossa faculdade tem um viés muito social e, ao mesmo tempo, um comprometimento muito grande de cada aluno. Eu falo isso todas as aulas, não é isso? Falo também da nossa investidura, do nosso poder divino de julgar. Não falei isso outro dia? Moisés. Falei. Então, assim, é muito bom que tudo que o senhor disse veio ao encontro daquilo que falo em sala de aula e que os demais membros do departamento também falam em sala de aula. A mudança começa por nós, começa por cada um de nós, e vai começar por mim, que eu recebi a investidura de lhe passar o nosso diploma, mas não vou fazê-lo. Vou passar para minha aluna Bianca, para que ela o faça. Bom, então, o Dr. Luiz Carlos disse que vai nos honrar aí com a sua presença na próxima exposição, que é sobre o futuro do judiciário trabalhista, com a professora Ivani Contini Bramante e professora Erotilde Minharro. Por favor. Eu que vou começar, depois eu passo a palavra, e vou falar muito rapidamente. E nós não combinamos, mas o tom do que tenho a falar é muito parecido com o tom que o Luiz Carlos Moro deu à nossa palestra. Então, eu começo dizendo que o mundo tem as cores que você pinta. Se você acha que o mundo está cinza, a culpa é sua. O meu está colorido. Se acha que essa reforma vai acabar com a minha felicidade, não acabou. Porque o protagonista da vida é cada um de nós. A gente vai fazer dessa reforma aquilo que a gente quer fazer com ela. Então, assim, trouxe números estatísticos, trouxe coisas assim, dogmáticas até, mas para mostrar o quanto que o conjunto de advocacia, sociedade, magistratura, membros do Ministério Público, nesse 1 ano, já evoluiu no sentido de dar uma interpretação mais social à reforma que, a princípio, tem um peso muito mais empresarial.
Não sei se eu me faço clara. Então, eu vou até tentar usar o PowerPoint, porque eu não tenho esse hábito. Vamos... direcionar para lá, tá bom. Eu trouxe dados estatísticos do TST. O TST tem um sistema que se chama e-gestão, que tudo que a gente faz, nós somos monitorados. Assim, se eu espirro na sala de audiência, o TST sabe, o Conselho Nacional da Magistratura sabe, todo mundo fica sabendo. Nós temos regras e metas a serem cumpridas. Cada juiz tem um dever não só de dar a cada um que é seu, mas dar a cada um que é seu de uma forma muito rápida, muito célere. Então, assim, a gente trouxe aqui dados estatísticos acerca desse primeiro período, de janeiro a agosto de 2018. Nesse lapso temporal, as varas do trabalho do Brasil inteiro receberam 1.162.091 processos. Então, houve uma redução com relação ao ano passado de 36,3%. Essa redução não fará com que acabe a Justiça do Trabalho. Houve uma redução porque a gente não sabe que rumos a lei, os advogados estavam meio receosos com que rumo que a lei tomaria. Houve redução porque talvez um ou outro advogado mal intencionado entrasse mesmo com lides temerárias. Mas eu acho que, com o passar do tempo, isso vai se acomodando. Acho que não vai haver, com o passar do tempo, essa redução de 36,3%. Acho que esse número vai se alterar, porque vão mudar os tipos de ação. Falo isso com base naquilo que eu tenho na 2ª Vara de São Caetano do Sul. Em São Caetano, a gente tem o mesmo número de processos que a gente tinha o ano passado. O que houve foi uma transmutação. Os processos que eram do rito ordinário, primordiariamente, eles passaram a ser do rito sumaríssimo. Então, eu tenho menos pedidos. Eu tinha 100 pedidos numa ação só, agora eu só tenho 25. Então, eu tenho... os pedidos mudaram. Os pedidos são até os mesmos, mas, assim, a quantidade de pedidos, a quantidade mudou. Algumas coisas que o professor Moro falou e que eu tinha pensado em falar, mas ele falou que o juiz tem o protagonismo. Eu entendo que o advogado tem o protagonismo, porque é o advogado que faz o pedido, o advogado que cria a tese, é o advogado que vai trazer à luz a questão da constitucionalidade, a questão do controle de convencionalidade. É o advogado que agora não vai mais se preocupar com a quantidade de pedidos, mas vai se preocupar com a qualidade de cada pedido que ele está formulando. Eu tive a oportunidade, no começo do ano, meu irmão me chamou, você não quer dar aula para os meus advogados aqui do escritório? Eu falei, vou. Né? Ele me pagou. Gente, não, você é meu irmão, não precisa pagar. Não, faço questão, quero que seja muito profissional. Eu sou muito profissional, meu querido, o tempo todo, recebendo ou não recebendo. Mas, assim, e por que ele me chamou? Porque eles estavam desalentados. Os escritórios são 15 advogados. Eles falaram, mas o que será de nós? Será o que sempre foi. Vocês fazem uma advocacia de qualidade, vocês vão continuar fazendo uma advocacia de qualidade. Vocês estudam cada processo para entrar com a ação, vão continuar estudando cada caso concreto para entrar com a ação. Eu acho que talvez o que tenha perdido, as pessoas que perderam espaço, são aquelas pessoas que fazem uma advocacia de massa e sem qualidade. Para quem faz uma advocacia séria, isso não houve a perda de espaço. Ao contrário, agora é hora de mostrar essa qualidade. Agora é hora de mostrar o quão vocês são diferentes daqueles que só reproduzem o artigo de lei. Agora é para mostrar quanto vocês raciocinam antes de fazer as coisas. É sensacional. Então, a gente tem que pegar o limão, já que o doutor falou do whisky, eu gosto de caipirinha. Pega esse limão, faz uma tremenda de uma caipirinha e vai sair uma sociedade mais fortalecida.
essa é a minha esperança, e é isso que eu tento fazer no meu dia a dia. Eu vou tentar puxar aqui, mas acho que eu consegui. Mensalmente, em média, foram recebidos 190.528 processos entre 2017 e 2018. Conflito não se acaba por decreto. Só há unanimidade em sociedades onde não há democracia. Onde há autoritarismo, tem unanimidade. A gente vai pensar da forma como pensa o grande chefe. Eu tive a oportunidade de assistir o Fantástico outro dia, que estava falando do... Minha filha ficou horrorizada, sobre a Coreia do Norte, vocês viram? Nossa, é incrível eles falando do grande chefe. E havia uma unanimidade com relação ao grande chefe. Todo mundo endeusava o grande chefe. Mas nas sociedades democráticas não há unanimidade. Haverá conflito, e o conflito tem que ser dirimido de alguma forma. Não tem como acabar com o conflito por decreto. Aqui é o movimento, né, mensal dos processos, onde está em vermelho o que acontecia no passado, o que está em azul é o movimento agora, depois da reforma, efetivamente caiu, mas não sei se dá para perceber a parte azul, ela está subindo de novo. Ela está subindo de novo. Então, assim, não, nada vai acabar, o mundo não vai acabar. A gente vai fazer com que tudo fique melhor. Essa reforma fez com que a gente se chacoalhasse, fez com que a gente saísse da acomodação, fez com que a gente se fortalecesse. Na sociedade, ou você se adapta, ou você morre. Também dados estatísticos do TST, quais são as matérias que mais entram ação trabalhista? Aviso prévio. Gente, o empregador não paga aviso prévio. Isso, a Justiça do Trabalho cuida disso, do básico. Aviso prévio, multa do 477, multa do Fundo de Garantia, multa do 467. Tem uma lista de 20 dados. Danos morais. E a gente vê danos morais absurdos. Pessoas efetivamente muito aviltadas. Esse caminho aberto para que a sociedade possa mostrar o seu inconformismo sem precisar ir para a luta física. É para isso que serve o Poder Judiciário, para isso que o Estado deu o poder de dizer o direito ao Poder Judiciário, para evitar que as pessoas façam justiça com as próprias mãos. Então, assim, o Poder Judiciário Trabalhista sempre, ele existe e sempre vai existir. As varas do trabalho. E um outro ponto, a questão da execução. Houve uma redução em 7,7% do número de processos em execução. Isso, aparentemente, é uma coisa boa. Mas eu digo por que eu digo aparentemente? Porque muitos de nós, juízes, nós estamos aplicando a prescrição intercorrente. Então, essa redução pode ser que seja uma redução sem efetividade da prestação jurisdicional. E isso, sim, é muito nefasto para o Poder Judiciário, porque você diz para o cidadão, olha, você ganhou, só que você não vai levar. E qual a mensagem que eu passo para aqueles que não têm muita ética? Olha, se esconda. Se você conseguir fazer tudo escondidinho, por 2 anos, você vai ter o prêmio de ter a prescrição intercorrente declarada. Então, assim, qual o cuidado que você, advogado, tem que olhar? Não deixar a execução morrer. Porque há um certo comodismo, e eu acho que eu cheguei até a falar isso aqui, porque no almoço assim, do dia 1º de dezembro de 2018, estou lá conversando, vem o meu sobrinho, sobrinho por parte do meu ex-marido, todo mundo junto, tá? Marido, ex-marido, todo mundo junto. Aí ele, tia, eu tenho um processo trabalhista, está parado na fase de execução há 4 anos. Mas eu fui procurar meu advogado, ele disse para não me preocupar que o juiz faz. O juiz não faz mais.
o juiz não pode mais fazer. A gente até fazia mesmo, mas o juiz não pode mais fazer. Então, lembram do protagonismo do advogado? É cada vez mais forte, para que esse número de redução das execuções seja um número que essa redução seja traduzida em entrega de dinheiro na mão de quem tem direito a receber o dinheiro, e não uma redução porque houve a extinção da execução por prescrição intercorrente. O Poder Judiciário, como diz o professor Moro, até tem ajudado nisso, a que os advogados façam uma interpretação mais conforme a Constituição e mais sistemática, fazendo uma interpretação à luz da Lei dos Executivos Fiscais, Lei 6.830, e à luz do Código de Processo Civil. Então, o que eu acho bem interessante, a recomendação do corregedor. Ah, tá. Lembrar que são 15 minutos, tá bom? Estou terminando, já estou na execução, não é? Está na execução. 3 minutos, aqui. 3 minutos. Mas estou terminando, já estou na execução. Mas, assim, lembrem-se que o nosso corregedor do TST, ele fez uma recomendação para que a gente aplique a prescrição intercorrente apenas depois que a gente avisar a parte de que a gente tem intenção de aplicá-la. Isso à luz do CPC. O CPC diz que só dá para aplicar a prescrição ex officio depois que as partes são informadas disso. O juiz deverá indicar com precisão qual é a determinação que ele está mandando. O juiz, antes de aplicar a prescrição intercorrente, ele deve fazer todos aqueles convênios que a gente tem, Bacenjude, Arispe, Simba. O Simba também é bem legal, interessante o Simba. Então, assim, só que, advogado, faça a sua parte. Se o juiz falou, cumpra tal determinação, vai atrás. Mais ainda, ele fala o seguinte, o artigo 40 da Lei 6.830 não morreu. O artigo 40, ele pode ser usado. Se perceberem que o executado está ocultando os bens para não pagar, avisem, juiz, existe a recomendação 3 do Conselho do Corregedor da Justiça do Trabalho, lá do TST, e ele diz que, se perceber que o executado não está cumprindo e está escondendo os seus bens, não haverá prescrição intercorrente. Haverá apenas a suspensão do feito. E o juiz deverá entregar uma certidão para o credor, para o trabalhador, porque assim que forem encontrados o devedor ou seus bens, esse trabalhador pode reiniciar a execução. O artigo 40 diz, encontrados que sejam a qualquer tempo o devedor os seus bens. Qualquer tempo, para mim, não se limita aos 2 anos do artigo 11A. E, finalmente, eu ia falar, mas eu cortei, eu ia falar também das novas possibilidades, da esperança que eu tenho com relação ao julgamento da ação direta de constitucionalidade, de inconstitucionalidade, ou no caso é constitucionalidade, de constitucionalidade, não, inconstitucionalidade, do artigo que fala do acesso à justiça, de você ter o direito à justiça gratuita e, ao mesmo tempo, ter que pagar os honorários do perito e pagar os honorários da parte contrária, que conflita com aquilo que acontece no direito comum. Quando você, no direito comum, é beneficiário da justiça gratuita, você tem uma justiça integral. Mas eu paro por aqui, agradeço, espero que eu tenha contribuído de alguma maneira. Obrigada. Colocar isso. Bom, inicialmente eu cumprimento todos os queridos alunos. Quero cumprimentar aqui a organização feita pela doutora Herô deste evento. E quero dizer também que é uma felicidade estar ao lado dos demais professores desta casa e registrar aqui a satisfação de receber o doutor Moro, colega de sempre,
participante hoje aqui, sempre nos brindam e prestigiam nossos eventos, né? Eu vou falar com vocês também do futuro do Poder Judiciário, mas a minha fala é um pouquinho diferente, porque eu vou me centrar mais na questão de que justiça nós queremos. O que nós queremos é uma justiça sem venda, só com a balança e a espada, né? Por quê? Hoje nós temos na Constituição um direito fundamental do acesso à justiça que está sendo escorchado por todas as reformas sequenciais que nós estamos assistindo. O artigo 5º da Constituição Federal assegura o acesso à justiça, assegura a justiça gratuita, né? E me parece que a reforma trabalhista ignorou completamente essa mensagem constitucional. E fazendo um paralelo com o que está no CPC, hoje, um jurisdicionado da área civilista tem mais benesses de justiça gratuita do que o nosso trabalhador. Então, já de cara, nós temos também a violação ao princípio da igualdade, porque lá no cível, mesmo que eles... aqui, mesmo que haja o arquivamento, ele vai pagar as custas. Quando ele não aparece na audiência e o processo é arquivado, ele vai ser condenado em custas. E isso não existe lá na justiça civilista, né? Ademais, para nós, aqui na Justiça do Trabalho agora, nós temos dois tipos de trabalhador, o ultra pobre e o mais ou menos pobre, né? Então, aquele que tem uma presunção absoluta de miserabilidade, basta o atestado de pobreza, e se ele ganha 40% do teto da Previdência, que dá mais ou menos R$ 2.400, ele junta o atestado de pobreza e tem acesso à justiça gratuita. Mas se ele ganha acima disso, não há mais essa presunção absoluta, a presunção é relativa, e junto com o pedido de justiça gratuita, ele tem que juntar todas as provas de quanto ele paga de aluguel, quanto ele gasta de alimentação, quanto ele gasta de remédios, e provar que, embora ele ganhe mais, ele gasta com as necessidades básicas e que não sobra nada para ele sobreviver, né? E lá na Justiça Civilista não é necessária esta parafernália toda, né, que nós usamos aqui na Justiça Trabalhista. E tem mais uma coisa interessante, que mesmo que o trabalhador tenha justiça gratuita, se ele ganhou outra ação trabalhista e tem dinheiro nesta outra ação trabalhista, e não importa se essa ação é trabalhista ou uma ação civilista, o juiz vai determinar a busca desse dinheiro para compensar, e aí ele vai ter que pagar as custas, os gastos, os honorários e tudo mais no processo. O que é um absurdo, porque fixa-se a possibilidade de compensar créditos de naturezas totalmente diversas, né? E ainda se descura da natureza alimentar da verba trabalhista. Vamos supor que ele tem uma ação e ele perdeu, e tem uma outra andando que tem dinheiro, eu vou buscar outro dinheiro para pagar o advogado nesta ação aqui, e as custas, né? E até a litigância de má-fé. Eu trouxe também a dificuldade, né? Depois da reforma trabalhista, nós verificamos uma dificuldade real de acesso à justiça, o número das ações caíram. Eu trouxe só o período logo após a reforma para mostrar que houve uma redução de 58% no ano passado. A doutora Herô trouxe deste ano, eu trouxe do ano passado para mostrar o impacto da reforma trabalhista no número de ações. E qual é a justificativa? É o medo, o medo. Então, nós estamos impondo o regime de medo. A legislação está servindo para impor um regime de medo. Um regime de retrocesso social, um regime de medo. Não podemos abrir a boca e falar, e qualquer coisa nós vamos perder os direitos. Então, todo é ameaça. Se você não fizer isso, vai perder o direito. Se não fizer aquilo, vai perder o direito. É isso que nós estamos vivenciando, né? E quero também trazer que, paralelamente, nós temos um outro fenômeno, que são das novas tecnologias. Foi implantado um PJE, assim, sem nenhuma alternativa de papel, porque se der o bug do milênio aí e cair o sistema, eu não sei o que vai ser do judiciário, porque não tem alternativa. Ninguém mais advoga com papel, né? Se nós não tivermos mais a energia elétrica, como que nós vamos fazer? Então, não há uma alternativa, não há um plano B, né? E ainda não há o plano B para quem é pobre. Como é que o trabalhador vai exercer o jus postulante com processo eletrônico?
E o analfabetismo digital? Quem é que tem acesso a toda a parafernália telemática? Não é isso? O exercício e a publicidade também. Cada modo de processo e cada ramo da justiça tem um programa diferente, que não se conversam. Hoje, para eu dar incompetência da Justiça do Trabalho, antes eu pegava o processo físico, punha na Kombi e mandava possível. Hoje eu não consigo mandar via PJE para outro ramo da Justiça, porque os programas de computadores não se conversam. Do civil é um programa, do federal é outro programa, do trabalhista é outro programa. Por que não, o CNJ não tem uma política de um programa único no judiciário todo? E tempo e dinheiro gasto, né, com vários programas de PJE. Ainda nós temos a questão que era para facilitar, não facilitou, piorou. Eu só ouço alunos dizer, mas eu fiquei acordada a noite inteira para tentar escanear e passar, e não consegui, e o sistema caiu, e o desespero. Então, agora, advogado trabalha 24 horas por dia. E ele escolhe, às vezes, à noite, que é para o sistema estar mais tranquilo, a navegação estar mais tranquila. Então, aquilo que era para facilitar o acesso ao judiciário, dificultou, né, todas essas questões. E eu trouxe para vocês, para apresentar, porque muitos não sabem, o Vitor. Você conhece o Vitor? Então, eu estou apresentando o Vitor para vocês. Vocês sabem quem é o Vitor? O Vitor é uma inteligência artificial que foi implantada no Supremo Tribunal Federal e já está no início, né, ele está já com plano inicial. E sabe o que o Vitor vai fazer? Ele vai fazer o juízo de admissibilidade recursal. Se o Vitor disser esse recurso vai ser conhecido, o tribunal julga. Se ele não selecionar, não vai ser julgado. Ele vai ser programado com toda a jurisprudência, ele vai selecionar a jurisprudência, verificar se aquele processo que vocês recorreram está de acordo com a jurisprudência ou está desconforme. Se vocês recorrerem desconforme, ele vai selecionar e falar, desconforme, conforme, desconforme, conforme. E o processo, o recurso não será conhecido. E eles deram o nome de Vitor porque nós tivemos um grandioso ministro, né, Vitor Nunes Leal, que foi um ministro do Supremo Tribunal Federal na década de 60, ele ficou de 60 a 69, e foi ele quem implantou a sistematização de jurisprudência, porque era tudo solto. Então, para facilitar, agilizar, criou-se a figura das súmulas jurisprudenciais e dos arquivos de jurisprudência. E hoje nós estamos indo tão longe com esses arquivos de jurisprudência que o Vitor vai agrupar as jurisprudências iguais e vai congelar, e nunca mais nós vamos conseguir nem entrar com a ação se a gente quiser uma pretensão que dê a contrária. Porque entrou com a ação, sabe o que vai acontecer? Improcedência liminar. Não vamos nem conseguir discutir, a não ser que vocês mostrem a distinção. Mas o Vitor conhece a distinção? Né? Eu trouxe essa questão para vocês, até para debate. Ele vai fazer... E outra, e o futuro? Né? Nós estamos a um passo para que o julgamento seja feito pela máquina. Um passo. O Vitor ele está sendo preparado para auxiliar também os servidores para desempenhar outras funções. Né? Então, em breve, o Vitor vai ser implantado em todos os tribunais, não só no Supremo. Então, além do PJE, nós vamos ter o Vitor de cabo a rabo. Tomara que seja o mesmo Vitor, né? Porque hoje o PJE, cada ramo é diferente. E o que eu trago aqui para vocês, né? É isso que nós queremos para o futuro? Eu trouxe aqui a palavra do Stefan, que é aquele, o maior dos cientistas nessa área, né? Que ele está dizendo que nós estamos substituindo o homem pela máquina e que esse caminho é irreversível. E essa é a maior ameaça existencial da humanidade. A maior ameaça existencial da humanidade que nós estamos percorrendo, né? E como é que vai ficar essa questão da substituição do homem pela máquina, o julgamento pela máquina e a conformidade com a injustiça do caso concreto? Né? Como é que nós vamos fazer essa distinção? E os conflitos, então, serão todos reprimidos, porque o Vitor não vai atender às especificidades do caso concreto, não é isso?
E a justiça, em geral, o Poder Judiciário já está em descrédito. Trouxe aqui a vocês também um levantamento feito pela GV, que a Justiça tinha aí 100% de crédito de todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário, o mais confiável era o judiciário. Nós tivemos um abalo de 30% e de 2017 para cá o abalo caiu, né? 24% de abalo de crédito no Poder Judiciário. E aí vem a grande pergunta, né? A inteligência artificial e as carreiras jurídicas e a advocacia, doutor Moro. É o fim da carreira jurídica? Haverá estagnação do direito por conta da inteligência artificial que vai agrupar jurisprudência de determinados setores e congelar? Como é que vai ficar isso daí? Olha, nós temos que pensar positivo, né? Não podemos também chorar as pitangas. Eu só sei o seguinte, a água corre inexoravelmente para o mar, rumo ao mar. E quando ela encontra obstáculo, ela contorna. Nós vamos ter que achar socialmente contornos para o acesso à justiça. E uma das fórmulas mais interessantes de acesso à justiça é a fórmula extrajudicial, que é a mais legítima, não é isso? Porque é feita pelos próprios atores sociais e é a mais efetiva, e aquilo que é tratado não é caro, as partes cumprem. Então, eu penso que está na hora de alavancar os métodos alternativos de solução extrajudicial, como conciliação, mediação e arbitragem. Quero dizer que eu tenho uma certa tristeza das faculdades que ensinam o embate, o combate e a belicosidade. Nenhuma faculdade ensina a conciliação, a mediação, a aproximação das partes, né? Eu acho que esse deve ser o caminho do futuro, né, do direito entre nós. E aí entra a questão: é necessária mudança nas políticas de educação na área do ensino? Precisamos mudar o currículo da nossa faculdade? Poderemos ter aqui novos rumos deste ensino jurídico, rumo a soluções de conflito extrajudiciais, né? Tradicionalmente também, então, a justiça ela é representada por uma estátua, né? Vendada, com a balança e a espada. A balança, a venda significa a imparcialidade e a objetividade, a balança a equidade, a ponderação, e a espada a força e a coerção, né? Mas eu trouxe aqui, que eu achei muito interessante, um escrito do professor Damásio, que ele diz: é essa justiça que nós queremos? Nós queremos uma justiça cega, ou nós queremos uma justiça que enxergue quem é pobre e quem é rico, quem chora, quem ri, quem tem dor e quem tem felicidade, quem tem angústias, quem sofre e quem tem prazeres e não sofre. É essa justiça que nós queremos. Nós não queremos uma justiça cega. Essa justiça cega não é a minha justiça, não é a justiça que eu quero e não é a justiça que nós precisamos. Nós precisamos de uma justiça que enxergue e que saiba que o direito nasce e sempre deve nascer do fato social e não de cima para baixo. O doutor Moro muito bem colocou. Esta é a inversão de valores da nossa sociedade. Nós esquecemos as origens e aceitamos o que vem de cima para baixo e ignoramos o clamor social e o direito que nasce do humus social de baixo para cima. Nós estamos deixando inverter a pirâmide de Miguel Reale, fato, valor e norma, e nós botamos a pirâmide de cabeça para baixo e a norma, valor e fato. Nós queremos impor que os fatos aconteçam de cima para baixo com uma ordem ditatorial, que é o que está acontecendo e o que está acontecendo com a reforma trabalhista, né? Então, é isso que eu conclamo a vocês. Por isso, eu trouxe, no começo do slide, põe para mim de novo, duas justiças, a figura da justiça vendada e, do lado, a justiça desvendada. Obrigada.
Gente, se não fossem os nossos servidores, Lindenberg, todo o pessoal da comunicação, da TI, esse evento não estaria acontecendo. Eu gostaria de agradecer aqui todos, em nome do nosso departamento, esses nossos funcionários maravilhosos, viu? Bom, nós estamos atrasadíssimos. Então, cacei a palavra de novo da mesa. Gostaria de saber de vocês, antes de fazermos 10 minutos de intervalo, alguém gostaria de dirigir alguma pergunta, alguma crítica, alguma sugestão, algum comentário à mesa? A palavra está com vocês. Vamos ao intervalo de 10 minutos? Ok. 10 minutos, aí vamos ser rigorosos. Olha, gente, 10 minutos significa que nós temos que estar aqui 10. Ixi, nós estamos atrasados. O problema é a cantina. Mas a gente tem que... Quero ouvir. Vou apresentar para vocês o Mário Bardella, que acabou de chegar. Da Bardella, da empresa. Pô, excelente. Meninas, excelente. Parabéns, Zerô. É muito legal. 65? Quase chegando até aí, não dá? Não, calma, não se desespera. Sabe por quê? Eu dei meio... A gente encerra de 18.